Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre a minissérie When They See Us. E como vocês... É uma série que gerou muitas polémicas, então nós hoje vamos falar sobre essas, sobre outras curiosidades e porque é que vocês devem ver. Vamos passar a intro. When They See Us é uma série limitada, ou seja, uma série só com uma temporada, americana de 4 episódios, cada um deles dura 1 hora. Esta série foi criada pela Ava DuVernay, uma realizadora de filmes e séries afro-americana. Afro-americana. A série foi distribuída recentemente na Netflix, ou seja, no dia 31 de maio de 2019. O mais interessante que essa série tem a oferecer é que é uma série baseada em factos reais, na história de 4 homens negros e um homem hispano-americano. Latino-americano, prontos. Sim, a história de 4 homens negros e um homem latino-americano que foram acusados em 1989, quando eram apenas crianças, entre os 14 e os 16 anos, foram acusados do estupro de uma mulher branca de 30 anos no Central Park, na cidade de Nova York. Temos de destacar que foram acusados injustamente porque não foi um estupro que eles cometeram. Foi uma manipulação muito grande por parte da polícia. O programa reconstitui a trajetória de Yusef Salaam, Corey King Wise, Kevin Richardson, Raymond Santana e Antron McRae, que eram anteriormente conhecidos como os Central Park Five, e a série decidiu voltar-lhes a chamar The Executed Five, porque Central Park Five era o local onde supostamente tinham cometido o estupro, mas visto que foram acusados injustamente, a série preferiu chamá-los de os Executados Five. A série é bastante completa porque leva-nos logo a 1989, a partir dos primeiros interrogatórios. A primeira parte da série é em 1989 e depois a segunda parte da série passa-se entre 1989 e o tempo em que eles estiveram presos. Uma terceira parte da série, 2002. Uma terceira parte da série é em 2002, quando finalmente a pessoa responsável desses crimes confessou, e até 2014, ou seja, 12 anos mais tarde, onde foram indemnizados pelo estado de pela cidade de Nova York. A maior indemnização de Nova York de todos os tempos. 41 milhões de dólares, o que acho que poderia ter sido mais, e dinheiro não compensa o tempo perdido. A vida que eles levaram foi muito difícil, até porque vocês sabem que as pessoas que geralmente vão para a prisão por homicídio ou por estupro são muito maltratadas lá, especialmente se elas tiverem muita fama, e é por isso que essa série é mesmo muito importante que vocês vejam. Os atores da série são Khalil Harris, que faz de Antron em criança, Jovan Depp, que faz de Antron em adulto, a Santi Black, que faz de Kevin em criança, Justin Cunningham, que faz de Kevin em adulto, Marcus Rodriguez, que faz de Raymond em criança, Eddie Miyares, que faz de... agora esqueci o nome da personagem. Que faz de Raymond em adulto, Ethan Hennessy, que faz de Yusef Salaam em criança, Chris Chalk, que faz de Yusef Salaam em adulto, Gerald Jerome, que faz de Corey Wise em adulto e em criança. Esta série realmente gerou muitas polémicas que nós vamos falar a seguir. Inclusive a Meek Mill e Ella Mai, dos cantores de hip hop e R&B, manifestaram a sua opinião no Twitter. A série When They See Us teve um impacto enorme a nível internacional, sendo que é um dos assuntos mais falados do Twitter americano. Foi assistida por mais de 23 milhões de contas na Netflix, sendo que a série só saiu há 3 semanas, o que dá um total de 239 milhões de dólares, o que é enorme, apenas em 3 semanas. E a realizadora, a Ava DuVernay, e uma das produtoras também, ela manifestou-se e disse que para ela é emocionante saber que as pessoas têm se interessado cada vez mais aos casos de afro-americanos que são
acusados injustamente. Elizabeth Lederer, advogada da vítima que sofreu estupro, mesmo não tendo provas suficientes, avançou com o caso e decidiu defender a vítima. Esta era professora de Direito na Universidade de Colômbia em Nova York e, devido a uma petição de vários alunos, aliás da maioria dos alunos, ela deixou de exercer o seu cargo desde o dia 12 de junho. O que é contraditório, visto que a Colômbia é uma universidade que defende, aliás, que é contra o racismo e ela é uma professora de Direito, então há tipo... Não temos explicar, tipo, é contraditório. É contraditório, não faz mesmo sentido nenhum. Outra petição também foi criada contra Linda Fernstein, a polícia que fez com que as crianças na altura, que agora já são adultos, coagissem com eles, comandou todo o caso e pela força falsificou e manipulou as provas. Deixou também de exercer o seu cargo no local onde ela trabalhava, uma universidade. Para além disso, apagou o seu Twitter e todas as suas redes sociais. Também foi criado um hashtag #CancelLindaFernstein para que boicotassem todos os seus livros, porque ela é uma escritora de romances policiais. Adoro essa geração, adoro. Essa série eu amo tudo. Vocês têm de saber que eu sou uma pessoa muito, mais ou menos tipo, exigente com as séries que eu vejo, porque eu presto atenção em tudo. A performance dos atores, a decoração, a música, o filtro, a qualidade de imagem, para mim tudo é importante. A banda sonora foi muito boa. A banda sonora foi tipo ótima, amei o filtro, a qualidade de imagem em si. A forma como os atores descreveram o sofrimento e a dor e toda a revolta que houve da parte da comunidade negra foi simplesmente muito bem feito. Como eles conseguiram encarnar, e sabendo que os atores, neste caso, que fizeram de Antron, Corey, etc., sabendo que muitos deles têm a nossa idade. Sim, entre os 15 e 17, e ter essa capacidade, a maturidade e o sangue frio de encarnar o sofrimento dessas pessoas é um trabalho emocional muito grande e foi muito bem escrito. O ator, inclusive, é o ator que faz de Corey Wise, teve algumas aulas para aprender a falar como o Corey Wise verdadeiro, porque ele tinha um problema na fala, e a forma como ele o descreveu, ele nem sequer sabia ler muito bem. Tudo isso foi ensinado de uma maneira tão natural, sim, que parecia que prontos era a mesma quando pessoa. Ele começa a ter alucinações na cadeia, tipo, tudo. Uma parte que me tocou muito e achei que foi impressionante foi quando o ar-condicionado da Solitária ligou. Tipo, porque ele passou dias e dias no calor. Eu chorei. Ele estava nu. E o desespero dele, e quando ele mostra que sai o ar, a felicidade, é aí que eu fiquei, uau, tipo, quando estamos em liberdade em nossa casa, nós não acho que nós não valorizamos bem, não temos noção do quanto temos de estar gratos pela vida que nós temos, pelos meios que temos, graças ao esforço dos nossos pais ou o nosso próprio esforço para quem já trabalha neste caso. E uau, a felicidade está mesmo nas pequenas coisas. Foi tipo tudo. Esta série também, algo que eu gostei muito, é que compensou, não vou dizer a falta de mediatização, porque eu sei que em 2002, mesmo assim, foi um caso muito mediatizado pelo jornal, os meios de comunicação, pela televisão. Mas pronto, exatamente, hoje em dia há Netflix por toda a parte do mundo, há redes sociais onde as pessoas neste exato momento ainda estão a debater sobre o que viram nesta série, e tipo, sendo que os meios de comunicação mudaram e que hoje há informação sem fronteira, é super importante. As pessoas vejam. E acho até comovedor esta troca de mensagens de pessoas de países diferentes que estão a receber tão bem essa série, e pessoas mesmo de etnias diferentes, ou seja, pessoas que não têm, que não são negras, ou tipo que não têm mistura negra sequer, a sentirem-se comovidas com essa história, e nós como estrangeiros, isso permite-nos de entender um bocado melhor como funciona o sistema, exatamente, como funciona o sistema da justiça nos Estados Unidos, porque ouvimos falar muita coisa, vemos muitas coisas nas redes sociais, mas isso é uma série que demonstra que a injustiça no sistema de justiça dos Estados Unidos está presente há anos, e esses casos acontecem todos os dias. Inclusive, com essa série eu fiquei a saber que já na altura o Trump tinha financiado uma campanha para que eles fossem ao corredor da morte.
Recentemente ele deu uma entrevista a afirmar que não iria pedir desculpa, visto que estes homens que eram crianças na altura tinham chegado a confessar os crimes, mas a parte onde ele foi ignorante é que confessaram graças à violência Eles que foram foi exercida obrigados a pela confessar. polícia, e eram apenas crianças ingênuas que queriam safar e ir para casa. E isso demonstra mais uma vez o quão é justo o sistema. e o quão é ignorante Donald Trump, ou Orange Trump, como eu gosto de chamar. Esta série retrata muito bem o white privilege que existe, e vê-se mesmo porque toda a polícia que está em comando do caso é de etnia branca, caucasiana, e todos aqueles que estão a sofrer, neste caso, as verdadeiras vítimas, são negros. Inclusive a menina que foi estuprada também é branca. E essa questão não foi muito pegada durante o julgamento, mas eu acho que deveria ser algo importante a tocar aqui. Eu não sei se pode-se usar o racismo como um argumento. Acredito que sim. Em direito, mas realmente é uma Para quem faz questão- direito, deixem nos comentários Sim. se realmente é um argumento. Podemos- Inclusive, tem uma cena que ilustra muito bem isso do white privilege. É logo no início, quando eles foram presos, reuniram-se os 5 porque eles não se conheciam. E acho que tem... o Kevin criança, diz: "Why are they doing us like this?" E depois o Raymond responde: what other way they ever do us. E tipo, uau. Tocou nessa série, tipo, em todos os episódios, é a forma como os polícias e as entidades superiores estavam a tratar os supostos criminosos. Tipo, e a realidade, tipo, como é que essa série retrata muito bem, mas mesmo muito bem, como é que os criminosos são tratados. E ainda por cima, injustamente, tipo, imaginem só então se eles tivessem sido mortos. Se a vida deles já foi como foi, imaginem então se eles tivessem levado com a pena de morte. Sem contar que há crianças nos Estados Unidos, aliás, houve um caso, a pessoa mais nova que foi confrontada à cadeira elétrica já há uns anos, tinha 14 anos e era uma criança negra também nos Estados Unidos. Então, só para verem o quão frequente este tipo de acontecimentos é na comunidade negra lá nos Estados Unidos. Basta ser negro, é suficiente, é criminoso, e as pessoas associam isso assim porque tornou-se um stereotype nos Estados Unidos. E muitos meninos negros vivendo lá têm medos e até já são instruídos pelos pais. Ter medo, sim, isso também, e isso que estás a falar demonstra muito bem na parte em que o pai do Antron entra para a sala de interrogatório da polícia e vê-se mesmo o medo que ele tinha de ser preso e o medo que ele tinha da polícia. Ele dizia: faz o que a polícia manda, não importa se é verdade ou se é mentira, simplesmente faz com o que eles querem para nós podermos ir para casa. Isso demonstra mesmo o pânico que a comunidade negra sente pela parte pela polícia, nesse caso. É chocante. Yeah. Sem contar que esta série também acho que serviu de alerta para certos pais, e principalmente os pais dos Estados Unidos, a terem o olho aberto na lei. Porque muitos deles, ou seja, a maior parte, acho que só foi um que estava com a presença do adulto na hora de interrogatório. Todos eles foram interrogados. O que é ilegal. Exatamente, interrogar menores sem um advogado ou um adulto presente é ilegal, e mesmo assim eles fizeram para supostamente fazer com que confessassem, o que só afinal favorizou a prisão deles. Às vezes é mesmo a falta de informação que os pais podem ter. Se esses pais soubessem que os filhos estão a ser interrogados sem a presença, se calhar o caso teria outro rumo. Exatamente. Então, de certa forma, a presença dos pais é essencial nesse tipo de situações. Vocês pais que estão a ver os nossos vídeos, ou nós futuramente quando formos pais, temos de aprender, temos de ensinar os nossos filhos a dizerem: eu não vou falar com vocês enquanto eu tiver um advogado. Não é eu quero um advogado ou eu preciso do advogado, porque eles não vão ouvir. Temos de aprender a ficar calados e a dizer: eu não falo enquanto tiver um advogado. E acho que tem sempre de ser assim, pelo menos enquanto somos menores. E muito cuidado com o que se diz no interrogatório da polícia, porque tudo é escrito e de certa forma manipulado, e principalmente num país como os Estados Unidos. Foi o que aconteceu na série. O que é incrível e o que mais me deixou muito revoltada foi que eles pegaram, tipo, nas gravações que eles tinham de cada um e manipularam e mostraram ao juiz de modo a que, tipo,
parecesse mesmo De que eles modo são a culpados. que- Só para não falar no facto de que aquele juiz, eu não me lembro muito bem do nome, mas é um juiz, o juiz que trata do caso, é um juiz que é mesmo conhecido por tipo estar sempre do lado da polícia. Eu não sei se na vida real é assim ou não, mas pelo menos na série, aquele juiz, tipo, a possibilidade deles não serem culpados com aquele juiz era quase impossível, porque ele trabalha diretamente com a polícia foi logo diretamente a esse juiz para colocá-los na prisão. Portanto, mesmo que isso não seja uma realidade naquele caso, de certeza que é uma realidade noutros casos nos Estados Unidos que acontecem, e o que mostra bastante a corrupção que há nesse sistema americano. Para quem já viu a série, deixem aqui a vossa opinião, digam-nos o que vocês acharam, digam-nos se querem ver, para quem não viu. Deixar nos comentários a vossa sugestão para o próximo vídeo, partilharem se gostaram, comentem, Deixem o like o like e subscrevam-se.